Olá você que nos acompanha aqui no canal do nosso Bispo Dom Henrique Soares. Seja bem-vindo mais uma vez aqui a mais uma sessão de perguntas e respostas que você, internauta, que sempre está conosco através do site domhenrique.com.br, manda a sua pergunta, a sua indagação. Dom Henrique, sua bênção, mais uma vez, bem-vindo, alegria estar aqui com o Senhor. Deus abençoe, Guto, Deus abençoe a você. A gente não consegue mesmo cumprir aquilo que prometeu, que seria toda sexta-feira fazer um momento como esse, mas tenha paciência, a culpa não é do Guto, a culpa é do bispo, que não tem tempo, está certo? Então, aliás, o bispo não devia nem se meter com esses compromissos digital, mas paciência, faz parte da nossa missão. Então, sempre que a gente pode, a gente fará, sim, esses momentos de conversa com você. Então, Dom Henrique, algumas perguntas que nós vamos hoje conversar, que tem chegado lá no nosso site domhenrique.com.br. Primeira coisa, uma dúvida. O Rafael perguntou o seguinte: se ele é convidado por alguém da família ou para um casamento de alguém da família, a um culto protestante, a um culto evangélico, um amigo, vamos lá, vamos conhecer, ou vamos passar o final de semana no encontro e tudo, a gente vai falar de Deus. E o que se pensar? Um católico pode ir participar? Existe algum problema em participar? O que é que se deve pensar para ter prudência em relação? Em princípio, nada impede que você participe de um culto numa denominação cristã. Em princípio. Agora, eu aconselharia não fazer isso aqui no Brasil, porque geralmente um evangélico não iria à igreja católica. O que eu aconselho é isso: sempre que convidarem você, você convida a pessoa a ir à missa com você. Se ela for à missa com você, você vai ao culto com ela. Sabe por quê? Porque o que dá a entender é que católico não tem convicção nenhuma, está ali disponível para ser apanhado pelo primeiro convicto que passar. Muitas vezes, quando os católicos vão a esses cultos, é porque não têm convicção da própria fé. Então, qualquer coisa serve. Então, veja, em princípio não há problema, está certo? Se você é convidado para um casamento, vá sim. Isso que eu estou dizendo é ser convidado para um culto, para conhecer. Não precisa conhecer. Você conheça a sua igreja católica, conheça bem o catecismo, a Sagrada Escritura, conheça a sua fé. Encontros para estudo de Bíblia, não, porque o modo de ler a Sagrada Escritura da tradição da Reforma Protestante não é o nosso modo. Eu já expliquei isso aqui num dos vídeos, que foi deturpado abundantemente Brasil afora por gente sem muito escrúpulo, né? Mas veja, a Sagrada Escritura para nós ela é lida na tradição apostólica. E a tradição apostólica ela existe, durável, viva na Igreja Católica. Não porque nós somos os bambambãs, mas porque Cristo deu o seu Espírito à Igreja. Prometeu o seu Espírito à igreja. Então, não adianta. Lá, numa outra denominação, você vai estudar a Sagrada Escritura na tradição, mesmo que eles digam que não tem tradição, na tradição de leitura, na tradição, vou dizer um palavrão, depois eu explico, hermenêutica, quer dizer, na tradição de interpretação deles. E se você não tem fundamento, você vai terminar caindo nesse erro também. Você, se quer estudar a Sagrada Escritura, e deve querer, você procure algum curso, tá certo? Na sua paróquia, na sua diocese. Que tem. Os católicos têm mania de dizem assim: a igreja não ensina a Bíblia. Ensina. Só que quando tem os cursos, os católicos têm preguiça, na sua grande maioria, de ir. E se vão, não perseveram, na sua grande maioria. Então, é tempo de ser católico profissional. É tempo de deixar de brincar com a fé. Então, católico de corpo inteiro, aberto, respeitoso da fé dos outros, mas firme na sua fé. Firme na tradição apostólica,
firme no que o catecismo ensina. Quaisquer assuntos que vocês escutem falar e queiram saber o que a igreja pensa, estão no catecismo. Então, católicos que realmente sejam homens, mulheres, coerentes com aquilo que creem. Então é isso que eu posso dizer, Guto. Está certo? Agora, os nossos irmãos evangélicos são batizados, e porque são batizados, rezam no Espírito Santo de Cristo, porque o batismo deles é válido, e por isso mesmo são nossos irmãos. E a sua oração é agradável a Deus também. Está certo? Mas você não deve ir por esses motivos que eu elenquei. Mas, ainda sobre essa pergunta, existem familiares que não são cristãos, que casam em outras denominações e seitas, como no Espiritismo, e fazem casamentos em terreiros de Umbanda, e seitas como a Seixonoe, a Igreja Messiânica do Brasil. E nesse caso, se o familiar do católico convida, o que é que se pensa? Vá. Você não está indo para o culto, você está indo para o casamento. Veja, aqui é um ato de respeito, de carinho, de amizade à pessoa. Se é uma coisa que não é maligna no sentido de matar pessoas, de provocar o mal, então, veja, se o seu familiar, seu amigo, é de um culto afro, decente, não de uma religião negra de fazer o mal, se é espírita, honesto, se é Seixonoye, budista, hinduísta, shintoísta, vá, é por respeito a ele. Você não está professando a fé dele. Você está dizendo, nesse momento importante da sua vida, meu amigo, meu parente, eu estou aqui com você. Entende? É esse o sentido. E repito, toda religião, mesmo não cristã, ela tem sementes de bondade. É melhor você ter uma religião do que não ter nenhuma. Não ter nenhuma, você está fechado para o transcendente. Tendo uma, você está, veja, seguindo aquela abertura para o transcendente, para o infinito, que Deus colocou no coração do homem. E, segundo a doutrina católica, isto, em certo sentido, prepara para você encontrar o Cristo. Compreende? Então, as religiões em si, elas não são más, apesar de conterem erros, insuficiências, mas não são más em si. Vá, não tem problema algum. Agora, nesse sentido que você está colocando. Outra pessoa perguntou o seguinte, ele é católico, vai casar com uma moça que é protestante, que é evangélica, e perguntou, no dia do casamento, ele convidou um pastor evangélico para assistir o casamento, ou para participar da cerimônia, como se fosse a representação da igreja evangélica na hora do casamento, e da igreja católica, o padre assistindo o casamento. Teria problema em fazer isso? Só para você entender. Primeiro, segundo a doutrina da Igreja Latina, Igreja Católica de rito latino, os ministros do sacramento do matrimônio não é o padre, são os cônjuges. Então, são o noivo e a noiva que fazem o casamento. O padre é a testemunha qualificada. Primeira coisa. Segunda coisa, um casamento de católico tem que ser segundo o rito católico. Não é? Se é com uma pessoa de outra religião ou é cristão de outra denominação, tem que ter uma licença para isso. Então, veja, nesse exemplo que você está dando, pelo que eu entendi, o casamento será no rito católico, na forma católica. Então, como uma das partes é de uma outra denominação cristã, se chama o ministro para estar presente e pode até fazer uma oração. Pode fazer uma oração, não tem problema nenhum. Desde que o padre seja aquele que o casamento seja segundo o rito católico. Não tem problema algum. Eu aceitaria isso com a maior facilidade e a maior alegria. Entende? Receber um ministro da denominação do cônjuge, do fiel católico, e naquele momento ele fazer uma oração pedindo a bênção de Deus. Não há problema algum nisto. Muito bom. Já agradecendo mais uma vez, mais 2 perguntas respondidas para você, nosso internauta. Eu queria pedir, Dom Henrique, para o senhor deixar uma mensagem para todos que nos acompanham. Graças a Deus,
O pessoal não só do Brasil, mas de muitos países vem acompanhando e tem demonstrado um carinho muito grande pelo trabalho que o senhor vem fazendo através das mídias sociais e até nas horas das dificuldades, né? Apoiam o senhor, demonstram firmeza. Eu queria que o senhor deixasse uma mensagem para esse povo. Bom, quanto à dificuldade, até hoje na internet eu não tive nenhuma. Graças a Deus, eu já tenho mais de 10 anos de trabalho na internet e, graças a Deus, às vezes tem um ou outro que deturpa o que eu falo, mas isso não é dificuldade. Quem trabalha com a internet sabe disso. Eu só peço a quem me escuta duas coisas. Primeiro, que se querem saber o que eu penso, leiam os meus textos e escutem esses vídeos ou áudios. Ali está o que eu penso. Né? Porque é muito comum, às vezes, na internet, cortar uma frase, descontextualizar. Mas o senhor escreveu isso. Escrevi, mas está num contexto. Num contexto, foi numa época, diante de determinada coisa e em um texto maior. Então, às vezes, é perigoso, né? Você... E também, sobre tudo isso, escutar. Né? E uma coisa que eu peço muito para vocês, não só com os meus áudios e vídeos, ou que leem, mas como exercício mesmo, de leitura de texto ou de interpretação do que os outros dizem. Escutem o raciocínio todo de uma pessoa. Porque às vezes é meio frustrante, a gente escreve um texto e os comentários, depois você diz, mas essa pessoa leu o que eu disse? Porque parece que não entendeu nada. A gente é muito, eu vou usar uma expressão alagoana, eu sou alagoano, afogueado. Entende? É tudo muito... Então a gente lê como quem come, engole sem mastigar. E aí já vai comentando. Não. Pelo menos o que eu falo e o que eu escrevo, eu gostaria que fosse refletido. Né? Que a pessoa ouvisse e refletisse. Porque eu quero... Esse trabalho meu é para ajudar você a ser um cristão mais verdadeiro, um católico mais convicto, um ser humano melhor. Então esse é o sentido. Então é isso que eu espero. Eu jamais vou aparecer batendo na Bíblia, ou rosnando feito leão, ou uma hiena. Jamais, né? Porque sou bispo, não sou palhaço. Então eu gostaria muito de ser escutado com a seriedade com a qual eu falo. Deus abençoe você. Deus abençoe a sua fé e a faça crescer cada vez mais. Muito obrigado a você que nos acompanha e até a próxima, se Deus quiser.